Na manhã enevoada, a pequena cabana no meio da colina parecia isolada do mundo, silenciosa como um pedaço de céu à parte. James estava sentado sozinho ao lado do fogo, as chamas refletindo no rosto tenso, enquanto seus olhos permaneciam fixos no vazio, como se estivessem presos em dezenas de perguntas sem resposta. Deep entrou, carregando uma cesta de legumes ainda úmidos de orvalho. Ela parou por um instante ao vê-lo ali, tão diferente do James de sempre, sem o sorriso, com o ar sombrio que preenchia todo o espaço. O silêncio dentro da cabana tornou-se denso, quase sufocante. James levantou o olhar e encontrou os olhos dela. Não sorriu. Por que você escondeu de mim que encontrou meu pai? Dieppe abaixou a cabeça, as mãos apertando com força a alça da cesta de bambu. Eu não queria que você ficasse dividido. Tive medo de te colocar entre mim e sua família. Achei que, se eu aguentasse sozinha, tudo acabaria mais rápido. James se aproximou. Sua voz não era ríspida, mas pesava de emoção contida. Você achou que eu viraria as costas só porque meu pai não aprova? Que eu estou procurando uma esposa que combine com o status da minha família? Eu te amo, Dieppe. Não te amo para te ver enfrentando tudo sozinha. Ela ergueu o olhar, com a voz embargada. Mas se eu ficar, sua carreira pode ser prejudicada. Eu não quero que você tenha que se sacrificar por minha causa. Eu sou só uma garota pobre, que nem terminou o ensino fundamental. Você é o James, alguém com um futuro brilhante. Eu não quero ser quem vai te impedir de voar. James segurou as mãos dela com firmeza. Eu preferiria cair com você do que te ver lutando sozinha. Eu não quero que você viva com vergonha de quem é. Você não entende? Foi você quem me fez ser quem eu sou de verdade. Passei a vida tentando agradar os outros, mas dessa vez eu quero fazer o que o meu coração diz. Dee permaneceu em silêncio, os olhos marejados. As palavras dele atravessavam as barreiras que ela tentara erguer durante tanto tempo. James apertou suas mãos com ainda mais força, os olhos decididos. Eu não vou deixar que nos separem. Vou falar com meu pai, contar tudo. E se tiver que escolher entre ele e a mulher que amo, eu não vou mais me calar. E você, por favor, não vá embora nunca mais. Na simplicidade daquela cabana, onde só se ouvia o som do vento e do fogo estalando, as promessas deles não precisavam ser grandiosas. Bastava um olhar firme, um aperto de mão sincero e o amor que estavam dispostos a proteger juntos até o fim. A luz do sol filtrava-se por entre as folhas, iluminando os canteiros de vegetais verdes e viçosos na encosta da colina. Deep ajoelhava-se entre as fileiras, colhendo rapidamente os pés de acelga no ponto certo da colheita. James, sentado ao lado, segurava 2 hortaliças frescas nas mãos e sorria como uma criança que acabara de descobrir a alegria nas coisas simples. Olha só, todas cresceram tão bem graças às suas mãos, disse ele com um brilho sincero nos olhos. Deep sorriu em resposta, os olhos refletindo uma felicidade genuína. Ela olhou para o pequeno jardim, aquele espaço que os dois haviam cultivado juntos, onde cada muda representava um novo começo. A horta não era apenas alimento, era símbolo de resiliência, do esforço compartilhado para construir uma nova vida. Após a colheita, voltaram para a cabana. Dieppe acendeu o fogão de lenha e começou a preparar o almoço com os ingredientes que haviam acabado de colher. James arregaçou as mangas e, sem hesitar, sentou-se ao lado dela para ajudar a limpar os vegetais e cortar os legumes. Havia em seu rosto uma serenidade que jamais encontrara nos dias corridos da cidade. Quando a comida foi servida, sentaram-se juntos, dividindo cada prato simples com a mesma atenção que se daria a um banquete. Era uma refeição feita de afeto, cercada apenas pelo som dos pássaros e do vento balançando as folhas do lado de fora. Tudo era tão calmo que quase fazia esquecer o mundo lá fora. Mas a paz logo deu lugar a um silêncio denso. James permaneceu imóvel, olhar distante. Em sua mente, as palavras duras de seu pai ainda ecoavam, cortantes como no dia em que foram ditas. Se continuar com ela, eu deserdarei. Não quero esse tipo de mulher na nossa família. Pobre, sem instrução, já teve um marido. Você acha que ela é digna? James apertou os rachis com força. Deep percebeu sua tensão e pousou a mão suavemente sobre a dele. Está pensando nas palavras do seu pai? Ele assentiu, o tom de voz mais baixo. Não consigo esquecer o olhar dele quando disse aquilo. Não era só rejeição, era dor. Acho que ele mesmo já sofreu por ser pobre, por ser julgado.
e agora quer evitar que eu passe pelo mesmo. Deep permaneceu em silêncio. Nunca havia imaginado que o pai de James carregasse feridas tão profundas. Mas eu não tenho medo, Deep. Não tenho medo de perder a aceitação da minha família. O que me apavora é perder você. Ela apertou a mão dele com mais ternura, os olhos marejados. Eu não vou mais fugir. E se for preciso, enfrentarei tudo ao seu lado. Lá fora o sol continuava brilhando sobre os canteiros. As plantas cresciam, indiferentes aos julgamentos, impulsionadas apenas pela força da vida. E dentro daquela cabana humilde, duas pessoas, mãos entrelaçadas, semeavam juntas uma esperança que não se curvava diante de nenhuma adversidade. Naquela tarde, assim que o sol desapareceu atrás das colinas, um homem desconhecido apareceu diante da pequena cabana onde Deep vivia. Sem longas apresentações, ele disse friamente: "A senhorita deve deixar este lugar imediatamente." A frase foi como uma lâmina gélida cortando fundo dentro dela. Deep compreendeu de imediato. Aquilo vinha do pai de James. E desta vez, ele não estava apenas desaprovando com palavras. Ela permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois assentiu em silêncio. Não fez perguntas, não discutiu. Sabia que qualquer resistência só faria com que James pagasse o preço. Em silêncio, começou a juntar os poucos pertences que restavam, dobrando cuidadosamente cada lembrança, cada traço de um lar que ela e James haviam construído juntos. Antes de partir, olhou uma última vez para a cabana. Virou-se para o homem ao seu lado e pediu com a voz baixa: "Por favor, não conte a James. Apenas diga a ele que eu preciso de um tempo. Não quero que ele seja afetado agora." O homem assentiu, um leve traço de desconforto cruzando seu olhar, mas não disse nada. Quando James voltou, a cabana estava vazia. Não havia mais o som da risada de Deep, nem o cheiro do jantar preparado com carinho. O silêncio era sufocante. Desesperado, ele correu pelo quintal, chamando o nome dela como um homem em pânico. Mas o que ouvia de volta era apenas o vento entre as árvores e seus próprios passos ressoando na terra seca. Dentro da cabana encontrou um bilhete deixado com cuidado sobre a mesa. A caligrafia era dela, tremida, mas inconfundível. "Me desculpa, eu não sou forte o suficiente para te arrastar comigo nessa luta. Eu só quero que você tenha a paz que merece." Ao terminar de ler, James apertou o papel com força. Seus olhos se avermelharam e a voz saiu entrecortada. "Você acha que eu escolheria essa paz sem você?" Saiu para fora, parou no alto da colina e gritou com tudo que tinha dentro do peito: "Deep! Não importa onde você estiver, eu vou te encontrar. Eu prometi. Nós vamos lutar juntos." Em outro lugar, Deep permanecia sentada em silêncio dentro de um quarto escuro, o coração em pedaços. A razão tentava convencê-la de que aquela era a escolha certa, de que ficar significava condenar James a perdas irreparáveis. Mas o coração sangrava a cada lembrança dele, de cada palavra dita, de cada olhar que ainda parecia tão presente. E no meio daquela escuridão ela finalmente entendeu. Fugir não faria o amor desaparecer. Só aprofundaria a dor que agora se gravava ainda mais fundo em sua alma. James estava sentado em seu escritório, a luz amarela refletindo em seu rosto, agora endurecido pela raiva e pela decepção. Ao seu lado, o irmão mais novo, aquele que havia testemunhado tudo em silêncio, desde a partida de Deep até a reação furiosa de James ao descobrir que seu pai estava por trás de tudo. O irmão o encarou com firmeza e disse com convicção: "Se você precisa de alguém ao seu lado, eu estou aqui. Eu conheci a Deep. Ela não é como nenhuma outra. Ela tem dignidade e ama você de verdade. Você precisa lutar por isso." Essas palavras reacenderam a força em James. Ele se levantou, vestiu o paletó e saiu do escritório. Iria até o pai, não mais como filho obediente, mas como um homem decidido a defender a mulher que ama. O pai de James o aguardava na sala de estar com a mesma calma controlada de sempre. Quando James entrou, ele levantou os olhos lentamente e perguntou: "Veio tentar me convencer de novo?" James não hesitou. Sentou-se diante dele, encarou-o com firmeza e falou: "Não vim para convencer. Vim para dizer que não vou desistir da Deep. Ela não precisa provar nada. O modo como ela vive já é a resposta. Eu a amo e quero decidir por mim quem estará ao meu lado." O pai franziu a testa, fez uma pausa e respondeu com frieza: "Você está cego. Sabe o quanto zombaram de mim por causa da pobreza da sua mãe? Você sabe o quanto me humilhei, o quanto tolerei, só porque ela veio de baixo? Eu não quero que você repita isso.
James respondeu sem titubear. Mas eu não sou o senhor. E a Deep não é minha mãe. Eu não me importo com o que os outros pensam. Só me importo se ela me faz feliz. Houve um longo silêncio. Por fim, o pai falou de maneira mais lenta, como se estivesse oferecendo uma última saída. Se ela não aceitar dinheiro, eu aceito. Vou oferecer a ela $20.000. Se ela te ama de verdade, ela vai recusar. James assentiu. Pode fazer. Na manhã seguinte, Jep sentou-se em uma pequena cafeteria, frente a frente com o pai de James. Sobre a mesa havia uma bolsa cheia de dinheiro, mas o olhar dela permaneceu firme. Com voz serena, mas decidida, disse: Não preciso do seu dinheiro, eu só preciso do James. Se eu aceitasse esse dinheiro para me afastar dele, eu mesma destruiria o amor que sinto. Essas palavras fizeram o homem diante dela se calar. Pela primeira vez, ele olhou para Dieppe de forma diferente, não com julgamento, mas com uma aceitação silenciosa. Após o encontro com o pai de James, Dieppe voltou para a pequena casa na encosta da montanha onde estava hospedada. Sentou-se na soleira, as mãos ainda levemente trêmulas pela tensão. Mesmo tendo dito tudo o que precisava, mesmo tendo recusado uma quantia de dinheiro absurda com uma calma quase inacreditável, dentro dela ainda havia um turbilhão de emoções misturadas. Medo, cansaço e uma esperança tímida de que suas palavras tivessem, de algum modo, sido compreendidas. Ela caminhou até os fundos da casa para regar os canteiros de hortaliças que um vizinho havia lhe confiado para cuidar. Cada folha, cada pé de acelga fazia com que se lembrasse do jardim onde James, ajoelhado, plantava ao seu lado. Recordou as tardes em que ele trazia água até o alto da colina, sentava-se para ouvir suas histórias de infância. O peito se apertou. Todas aquelas lembranças ainda estavam ali, intactas, vivas, jamais esquecidas. Do outro lado do morro, James permanecia parado em meio ao terreno vazio, onde só restavam vestígios da cabana antiga. Ele olhava para longe, onde o pôr do sol tingia de dourado as copas das árvores. Em sua mente surgia a imagem de Dieppe sorrindo perto do fogo, os cabelos desalinhados dançando ao vento, os olhos brilhando ao falar do sonho de cultivar vegetais orgânicos para sustentar a própria vida. Sentado na escadaria de madeira gasta, James escondeu o rosto entre as mãos. Por mais que se esforçasse para manter a firmeza, a solidão era profunda. Já tinha procurado por todos os lados, feito ligações, perguntado a conhecidos, mas Dieppe parecia ter desaparecido do mundo. Ainda assim, havia uma única certeza que o impedia de desabar. Ele acreditava no amor dela. Acreditava na coragem com que ela havia recusado o dinheiro de seu pai. E acreditava que depois de enfrentarem tantas tempestades juntos, não seria a distância de alguns dias que os separaria de vez. Ergueu o rosto, os olhos marejados, mas o olhar determinado. Deep, eu sei que você está aí em algum lugar, observando em silêncio. Eu vou te encontrar. Não importa o quanto fuja, nem quanto tempo leve, eu não vou desistir. Em um canto não tão distante dali, Jep estava atrás de uma parede de madeira, ouvindo cada palavra. Levou a mão à boca para conter o choro, os olhos vermelhos, o coração partido mas aquecido. Jamais imaginou que ele ainda voltaria àquele lugar. Ainda manteria a promessa. Ainda chamaria seu nome com o mesmo amor de antes. E quando o crepúsculo se espalhou pelo céu, os dois, em extremos opostos da saudade, acreditaram ao mesmo tempo que o reencontro não estava tão longe assim. Buổi chiều, khi mọi thứ đã gần hoàn thành, Tử Tiên ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô lặng lẽ nhìn ra xa, nơi mặt trời đang khuất dần sau rặng cây. Lòng cô nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng đầy trống trải. Đã có lúc cô nghĩ đến việc quay về, nhưng khi nhớ lại những gì đã trải qua, cô biết mình không thể làm vậy. Sau khi nghỉ ngơi, Tử Tiên vác chiếc gùi tre lên vai, men theo con đường mòn quen thuộc vào rừng để kiếm măng. Những tán cây rậm rạp che khuất ánh nắng, nhưng cô đã quen với lối đi gập ghềnh này. Đến khu rừng tre, cô dừng lại, quan sát, rồi nhanh chóng tìm những búp măng non dú lên khỏi mặt đất. Dùng con dao nhỏ, cô cẩn thận cắt từng khóm măng, xếp gọn vào gùi. Mồ hôi lấm tấm trên đôi trán. Đôi tay gầy guộc, đầy vết xước, nhưng cô vẫn kiên trì. Cô hiểu rằng chỉ có lao động không ngừng mới giúp được cô tiếp tục tồn tại. Cô tự nhủ rằng mình sẽ tiếp tục sống, dù khó khăn thế